dia a todos. Estamos iniciando a entrevista coletiva do atleta Matheus Barbosa. Ô, Matheus, tudo bem? Marcos Ortiz, Rádio Planeta Guarani. Quero abordar contigo no começo da entrevista ainda a partida anterior, né, o jogo do Guarani com o Vila Nova. A gente viu o Guarani principalmente numa primeira etapa, meio que não reconhecendo a necessidade do jogo. Um gramado muito pesado, um gramado muito molhado, né, e o time tentando sair no passe curto ali e tal. Eu queria ouvir de você, como atleta, o quanto essa condição do gramado, e não criando muleta para o resultado, nem para o jogo, nem nada, mas o quanto essa condição do gramado, de fato, interferiu na produtividade do time dentro do campo, principalmente na primeira etapa, e por que é que o Guarani demorou praticamente um tempo todo para se adaptar a essa condição do gramado mais pesado na partida contra o Vila, Matheus? Bom dia. Cara, a gente é uma equipe técnica, né? Em todos os jogos a gente procura se impor nosso estilo de jogo, que é troca de passes, movimentações. E nesse jogo contra o Vila, a gente tentou no início fazer isso mesmo. Acho que a gente fez uma leitura um pouco errada no início do jogo ali, onde a gente demorou um pouco mais que o Vila a se adaptar devido às condições do gramado. Então, assim, a gente tem que aprender com nossos erros, né? E, graças a Deus a gente conseguiu correr atrás e buscar pelo menos o empate. Claro que a gente gostaria da vitória, mas a gente conseguiu um ponto que nos mantém numa boa distância para um concorrente direto. Então, assim, são aprendizados, né? A gente jamais vai fugir da nossa característica, é um time que toca a bola, que movimenta, procura o gol o tempo todo, mas a gente tem que se adaptar realmente um pouquinho mais rápido para que a gente não cometa esses erros e nos próximos jogos a gente possa se adaptar mais rápido e conseguir as vitórias. Matheus, beleza? Rodrigo da IPTV, Rodrigo Castro da IPTV. Já projetando o próximo jogo contra mais um adversário complicado, né, o Vitória. O que vocês esperam desse adversário? Acredito que vai ser um grande jogo, né? Duas equipes na parte de cima da tabela que vem fazendo um grande campeonato, tanto em termos de pontuação quanto estilos de jogos. Então acho que vai ser um grande jogo. A gente vem se preparando aí durante a semana para a gente impor nosso ritmo de jogo, né? Porque a gente vai jogar fora, que a gente vai se defender, a gente vai procurar se impor também. Então a gente espera fazer uma boa semana de trabalho, primeiramente, se preparar bem, chegar lá, fazer um grande jogo. Se Deus quiser, conseguir os 3 pontos, que vai ser muito importante para a nossa caminhada. Bom, Matheus, eu já profetizei o seu gol de cabeça, né? Então, vamos falar de gol novamente. Você é um cara que tem um bom arremate de média e longa distância, mas eu tenho percebido nas últimas partidas que você tem tentado pouco. Você tem se apresentado pouco ali, aparecido pouco ali para tentar uma finalização. E voltando ainda para o jogo contra o Vila, um jogo de gramado molhado, né, onde o chute de média e longa distância podia definir uma partida, né? Dificulta muito para o goleiro uma boa pegada ali. O que está acontecendo? Você taticamente está cumprindo uma função diferente? Ou está faltando alguma coisa para que você apareça ali na entrada da grande área, para que tente as finalizações durante a partida? Não, acredito que as movimentações vêm sendo feitas aí de acordo com os adversários. Como você disse, eu tenho um bom arremate de fora da área. Nesse jogo eu entrei com esse pensamento que, se tivesse oportunidade, iria realmente finalizar, porque com o campo molhado dificulta o goleiro adversário, mas infelizmente não tive essa oportunidade. Acredito que as equipes adversárias também estudam a gente, então eles sabem que eu tenho um bom arremate. Mas assim, se relembrar o jogo, se eu não me engano, o Bueno teve 2 oportunidades de chute. Então, assim, graças a Deus eu não sou um cara individualista, então se o pessoal está marcando eu, vai ter outra pessoa livre, então o Bueno também finaliza muito bem. Então, assim, independente de quem esteja ali, estou procurando fazer as movimentações, o importante é que tenha alguém livre para fazer os gols. E Barbosa, a gente já falou do próximo jogo, só que vocês sempre estão nesse mantra, né? São 7 finais e essas 2 próximas finais são fora de casa. Como é que vocês encaram 2 jogos fora de casa, longe da torcida? Realmente, nossa torcida vem fazendo a diferença, né? Vem nos apoiando a cada jogo. Nos faz falta, né, jogar ao lado deles. Mas assim, a gente tem um estilo de jogo, a gente procura se impor tanto dentro quanto fora de casa. Então, assim, trabalhar durante essas semanas aí, pensando primeiramente no jogo de domingo,
fazer um grande jogo lá, se impor no nosso ritmo, assim como a gente faz dentro de casa, e buscar os 3 pontos, para depois a gente vir mais tranquilo para dentro de casa, para com o apoio do nosso torcedor a gente conseguir mais 3 pontos. Matheus, e agora faltam 7 jogos, como o Castrinho bem lembrou aqui. São 7 jogos, 7 decisões, 7 finais, sem chavão. Mas a minha pergunta para ti é a seguinte: nesse momento, o Guarani aposta na regularidade, aposta naquilo que fez até agora, que vai manter o time nessa pegada, nessa condição, ou você acha que é o momento para o Guarani tentar fazer algo diferente, surpreender o adversário? É um modo de segurança ou ainda cabe alguma ousadia, alguma mudança tática durante a partida para que o Guarani surpreenda os adversários? Claro que para cada jogo, na nossa comissão técnica, o departamento ali, eles estudam os pontos fortes e fracos dos times adversários. Então, assim, acredito que a gente vem fazendo um grande campeonato, então não tem por que mudar muita coisa. Acho que a gente já esteve muito distante do G4 e a gente buscou isso. Então, acredito que o trabalho vem sendo bem feito. Então, não tem por que mudar muita coisa. Claro que cada adversário tem algum ponto forte em algum aspecto, o outro tem um ponto mais fraco em outro. Então, isso nossa comissão técnica procura sempre nos passar. Então, acredito que nós, Guarani, acho que a gente não tem muito o que mudar, a gente tem que seguir se impondo o nosso estilo de jogo e fazer o que a gente vem fazendo, que tem tudo para, assim como a gente chegou no G4, tem tudo para a gente se manter e buscar até algo a mais. Barbosa, falando ainda sobre a escalação, aproveitando a pergunta do Ortiz, nos últimos 2 jogos, o Alan Santos não conseguiu entrar por uma lesão. É claro que o Valber é um grande zagueiro, jogou muito bem também esses 2 jogos, mas o Alan tem uma característica diferente do Valber, que é conseguir sair, ajudar na saída de bola. Você acha que isso também, a ausência dele, também tem atrapalhado vocês? Acredito que não. Acredito que, claro, o Alan é um grande jogador, tem uma boa saída de bola, realmente. O Valber, na minha opinião, também tem. Acredito que nesses 2 jogos que o Valber jogou, ele foi muito bem. Claro que a gente espera que o Alan possa voltar o quanto antes, que é um grande jogador e sempre nos ajudou. Mas acredito que o Valber deu conta do recado nesses 2 jogos. Está preparado caso o Alan não voltar ou voltar. O importante é que a gente já tem um estilo de jogo que está todo o grupo adaptado, independente de quem jogar ali. Acho que tem tudo para fazer um grande jogo e nos ajudar. Matheus, a última de minha parte. O Guarani vai enfrentar o Vitória. O Vitória é o líder da competição. O Guarani tem a oportunidade de, vencendo o confronto, se aproximar muito, né? Uma vitória coloca o Guarani a 1 ponto do Vitória, na reta final da Série B. E o jogo, a expectativa é de casa cheia, lá em Salvador, né? 29, 30, sei lá quantas pessoas cabem lá no Barradão. Como atleta, e você é um cara extremamente frio durante o jogo, né? Você é um cara que mantém a sua linha tênue ali durante toda a partida e tal. Como é que o Matheus Barbosa age ou reage com um ambiente que, em tese, é todo desfavorável ao Guarani, com uma grande presença de público, uma forte pressão vinda das arquibancadas? Para você, é um jogo que te faz crescer dentro de campo, te dá mais vontade, te dá mais gana de querer ganhar, ou a torcida adversária acaba em algum momento atrapalhando a produção do atleta? Acredito que não. Não somente eu, mas todo jogador está preparado para esse tipo de situação, né? Acredito que só da gente estar vestindo a camisa do Guarani ali já é uma responsabilidade enorme. Então, assim, a gente procura fazer o que a gente trabalhou durante a semana, procura ficar o mais centrado possível para ter lucidez nas nossas ações. Então, acredito que vai ser a torcida deles vai estar lá para apoiar, mas acho que a gente tem que concentrar no nosso futebol, no que a gente trabalhou durante a semana, no que a gente é capaz, que eu tenho certeza que tem tudo para a gente fazer um grande jogo lá e conseguir os 3 pontos. A última também da minha parte, como você disse, claro que o Guarani pensa sempre nele, em fazer os seus próprios resultados, mas na tabela, como está apertado, é claro que vocês também devem acompanhar os jogos dos adversários. Eu fico curioso para saber como é que vocês têm acompanhado os jogos dos adversários, nessa secação, né, nessa torcer contra os adversários. Vocês têm acompanhado? Como é que tem sido? Um tempo atrás a gente acabava secando um pouco a mais, né? Porque a gente estava fora do G4. Hoje a gente tem graças ao nosso trabalho, que a gente vem lutando cada dia para seguir evoluindo, aí a gente conseguiu atingir o G4 hoje. Então hoje a gente depende só da gente. Claro que se os adversários tropeçar, melhor,
Mas acho que o mais importante é a gente estar concentrado e fazer nossa parte. Se a gente fizer a nossa parte até o final do campeonato aí, independente do que os adversários fizerem, a gente vai estar na Série A ano que vem. Está encerrada a entrevista do atleta Matheus Barbosa.